Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós podemos estar nos falando, mesmo que seja através da internet, nesse tempo em que a gente está se retirando para se preservar, né, da questão do coronavírus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem orado muito? Eu tenho certeza que sim, né? Todos nós temos orado, né? E não apenas por conta da situação momentânea pela qual estamos passando, porque a oração faz parte, né, da nossa vida cristã. Mas eu não sei se você consegue se lembrar que nem eu, nem você, todos nós estamos sozinhos nesse movimento de oração. Um Deus orou por você. Você sabia disso? Se não, deixe-me te lembrar de uma coisa muito importante. Um tempo da vida de Jesus, em que ele estava prestes a ser crucificado, e aí ele chama os seus discípulos para conversar com os seus discípulos. Está no Evangelho de João, e é muito interessante que já no capítulo 14, quando Jesus está conversando com os seus discípulos a respeito do tempo dele, que estava findando e que ele iria voltar para o Pai, ele percebe que os seus discípulos ficam preocupados, ficam tristes, pesarosos, até mesmo em alguns momentos sem entender o que ele estava falando, né? E aí, ele então, percebendo isso, dada a sua sensibilidade, né, ele começa a confortar, a consolar os seus discípulos. Logo no capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele está falando isso porque ele anteriormente tinha iniciado uma conversa a respeito justamente da morte dele, né? Continuando no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos, né? Não fiquem preocupados, porque aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E ele continua dizendo: eu vou pedir ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês. Isso para sempre. E ele diz que esse Consolador é o Espírito Santo. E ele fala o seguinte também aqui no versículo 18: não deixarei vocês órfãos. E ele continua a conversa dele com os seus discípulos, né? Ele explica que a relação dos discípulos com o mundo após a partida dele, mesmo com a chegada do Consolador, seria uma relação de muitos desafios, de muitas dificuldades, de muitas provações. Em alguns casos, e isso a gente conhece bem pela história da igreja, né, até mesmo de martírio. Obviamente, quando ele termina a sua conversa, os seus discípulos estão tristes, né? E eu quero crer que Jesus também estava triste. Aí ele faz uma coisa muito bonita, muito bonita. Ele ora, e a oração dele está aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. E eu queria estar lendo algumas partes dessa oração para você e compartilhando algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo a respeito da oração sacerdotal de Jesus. Jesus começa a sua oração olhando para o céu. O versículo 1 do capítulo 17 diz assim: depois dele ter conversado com os discípulos, depois dele ter dito o que disse para os discípulos a respeito da sua morte e ressurreição, da relação dos discípulos com a humanidade, com o mundo, né? Quando da sua partida, da chegada do Espírito Santo, ele olhou para o céu e orou. Um Deus orou por você. E aí ele começa a falar com Deus de uma forma muito especial. Ele diz o seguinte para Deus: Senhor, eles eram teus, mas tu os deste a mim. E aí no verso 9 ele vai dizer o seguinte: como o Senhor os deu a mim, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11: não ficarei mais no mundo,
mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. No verso 15, ele vai dizer o seguinte: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno, em uma outra versão, que os protejas do mal. No verso 20, ele então começa um segundo momento da oração. No primeiro momento, até o verso que nós lemos anteriormente ao verso 20, ele está falando ao Pai a respeito dos discípulos que estavam com ele, que haviam acabado de ouvir o discurso dele. Agora ele dimensiona a sua oração. Isso é muito interessante. Olha o que ele diz a partir do verso 20. A minha oração não é apenas por ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E no verso 24 ele vai dizer: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Eu tenho caminhado já há bastante tempo no Evangelho. Tenho tido a oportunidade, inclusive, de pregar muitas vezes. Tenho também tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E tenho percebido que muitas das vezes nós nos encontramos um pouco distantes do texto bíblico. O texto bíblico muitas das vezes tem sido para a gente apenas uma referência histórica, apenas uma literatura. Nós nos tornamos, infelizmente, muito mais religiosos do que cristãos, do que seguidores de Jesus. Eu queria te chamar a atenção para essa realidade. Nós precisamos viver hoje a nossa relação com Cristo da mesma forma que Cristo viveu com os apóstolos que na época ainda eram discípulos, viveram com Jesus. Uma relação de verdade, uma relação orgânica, uma relação de unidade orgânica. Porque isso que Jesus fez aqui é muito significativo. Você percebe? Consegue entender? Deixa-me te falar uma coisa. Um dos atributos da divindade é a onisciência. A onisciência é um atributo que transcende a temporalidade no sentido do conhecimento. Ou seja, aquilo que ele conhece da mesma forma, quer seja no passado, quer seja no futuro. Para Deus, o futuro é tão presente quanto o passado. Então não é difícil para Jesus, talvez seja difícil para a gente compreender essa relação do Cristo com a temporalidade, mas não é difícil para Jesus, já no primeiro século da era cristã, está orando por nós, hoje em 2020. Não era difícil. Assim como também não era difícil para Jesus orar por todos aqueles que ainda irão ter um encontro pessoal com ele, não sei se em 2025, 2030 e vai por aí afora. Porque ele tinha uma mente privilegiada, ele tinha uma mente brilhante, afinal de contas ele era Deus, ele podia conhecer o futuro da mesma forma que conhecia o presente em que ele estava inserido. Por isso é que ele tem as suas orações respondidas. Você vai perceber isso lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, o autor dizendo o seguinte a respeito das orações de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Isso é muito interessante, isso é muito importante, isso é muito significativo, porque a vida que vivemos hoje é fruto da oração de Jesus por cada um de nós. Jesus, ele simplesmente consegue, através do seu pedido ao Pai, fazer com que nós sejamos uma única família, debaixo de uma única unidade e debaixo de uma única proteção.
As orações de Jesus foram ouvidas. As orações de Jesus a meu respeito, a seu respeito, ao nosso respeito, foram ouvidas. Então, Deus nos protege, Deus nos guarda. Percebe? Ele não nos tira do mundo, porque esse foi o pedido de Jesus. Não os tire do mundo. Não rogo que o Senhor os afaste do mundo, mas que o Senhor os proteja no mundo da relação com o mal. Na minha tradução, na linguagem de hoje, do maligno. E de tudo aquilo que o maligno pode promover. Anteriormente a gente já havia conversado que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, desde que o mundo, é consequência do pecado. E pecado é uma coisa que nós conhecemos muito bem, porque a palavra de Deus tem nos dito isso, que o pecado é a transgressão da lei de Deus e traz consequências funestas, traz consequências trágicas. E a gente sabe o que está acontecendo. A gente pode explicar para todo mundo que o que está acontecendo, na verdade, é a consequência do pecado. Mas mesmo nessa dinâmica, mesmo envolvidos nessa dinâmica do mundo, nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo guardados, porque nós somos frutos da oração de Jesus. Nós somos o resultado do clamor e das lágrimas de Jesus. Em momento nenhum ele esqueceu de nós. Em momento nenhum ele esqueceu, inclusive, daqueles que nós nem conhecemos ainda. Talvez daqueles que a gente nunca vai conhecer. Mas que ele sabe perfeitamente, pela sua onisciência, que um dia, dadas as circunstâncias, ao momento, a oportunidade, terão um encontro pessoal com ele. Então, meu querido, minha querida, tenha certeza de uma coisa: você é produto da oração de um Deus, daquele que tem nas mãos todo o poder no céu e na terra. Isso basta. Basta para a gente aquietar o coração. Basta para a gente estar tranquilo. Basta para a gente dormir em paz. Basta para a gente descansar, entregar o nosso caminho para Ele, com a certeza de que realmente tudo o que acontece é o cuidado de Deus como resultado da oração de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Você não está sozinho nos seus momentos de oração. Você não está sozinho na sua história de oração. Jesus orou por você. E nós somos o resultado das orações de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja e te faça prosperar.